Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite. Vocês já estão vendo a minha tela? Estamos sim. Ah, beleza. Então nós já podemos começar. Os pessoal chegando de mansinho, mas a gente já vai iniciando. Vocês já estão vendo duas frases aí na tela também, para a gente poder trocar uma ideia. Sejam todos bem-vindos. Vamos trocar uma ideia aí a respeito das funções de linguagem que a gente falou na aula passada, mas eu vou recobrar, vou retomar um pouquinho de cada uma delas, porque é uma matéria que cai muito no Enem, né? Eu acredito que tem gente nova aí, que não estava na outra aula, então sejam bem-vindos também. Meu nome é Neide, eu trabalho com português, né, com linguagem de uma maneira geral, eu esbarro, dou tiro para todo lado na área da linguagem, amo a literatura, trabalho um pouco a produção de texto, já fui corretora do Enem durante vários anos seguidos. Esse último ano eu não corrigi não, porque eu perdi um prazo de uma data, aí você fica de fora da parte de correção. Mas eu acho muito válido, porque é uma maneira da gente, de você como professor, se inteirar do processo e ajudar o seu aluno ali nesse processo também de aprendizagem ao longo, né, da questão da sala de aula, da abordagem da linguagem pelo próprio sistema do Enem em si. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aí duas frases. Deixa eu abrir minhas duas telas e manter as duas telas abertas, porque aí eu consigo acompanhar e bate-papo se precisar de alguma coisa e consigo associar as apresentações, as telas aí do PowerPoint. Se caso vocês precisarem, vocês vão me interrompendo, vão dando sinal aí ou me mandando mensagem que eu vou trocando ideia com vocês. Então, nesse caso, eu pus aí duas frases de duas mulheres, assim, porretas, vamos dizer assim, duas mulheres muito boas, muito fantásticas, que dentro da sua estrutura de linguagem, da sua estrutura literária, vão trazer um olhar muito diferente e muito particular de situações corriqueiras, comuns e cotidianas. A primeira delas, que vocês estão aí vendo do lado esquerdo da tela de vocês, seja no celular, seja em qualquer aparelho eletrônico que vocês possam estar acompanhando, vocês têm a frase da Cora Coralina, que é uma mulher, gente, que só conseguiu publicar a obra dela há uns quase 80 anos. Ela estava para completar 80 anos quando ela conseguiu publicar. Deixa eu dar um indicador aqui, tem um calorão abafado aqui. Bom, a Cora Coralina, ela não publicou a obra dela antes, porque o marido dela, ela vivia uma relação, um casamento muito antigo, né, de uma época também muito diferente. A gente tem que lembrar que essa relação do feminino, essa relação do papel da mulher, ele vai mudando, né, à medida que a mulher também progride no seu papel histórico, no seu papel social. Então, quando a gente está falando da época dela, ela vivenciava esse casamento machista, opressor, que fazia da mulher, que a mulher ficasse nesse papel de ser submissa ao marido. E o marido dela achava que escrever não era uma coisa importante, que não tinha valor o que ela escrevia. Então, o que a Coralina, na verdade, fez? Foi guardando na gaveta as inúmeras poesias que ela tinha. Mas, um belo dia, ela se percebeu viúva, o marido partiu, e aí ela resolveu tirar da gaveta todas as poesias que ela tinha guardado. E ela se tornou uma poetisa de sucesso. Ela já era idosa, é verdade, mas ela viu em vida o florescimento dos seus versos, da sua poesia. E ela fala sempre de coisas muito simples, mas de uma maneira muito profunda. Essa frase que está aí, né, junto com essa flor rosa que vocês estão vendo aí, é uma frase que eu gosto muito dela.
nada nesse mundo faz sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves da alma. Então que a gente possa ser um pouco mais suave, ainda que o mundo seja tão insípido, tão cruel, né? Então, às vezes, tão inóspito. O que é isso? Às vezes, tão duro com a gente. Às vezes, a gente não tem dentro da gente as possibilidades de fazer essa flor germinar, essa possibilidade de deixar essa suavidade tocar a nossa alma. Mas, em muitos momentos, a gente consegue transmutar a dureza, a agudeza, a aridez, aquilo que parece tão duro diante de nós, numa coisa mais leve, mais suave, que faz com que o outro também possa ser abraçado por esse toque suave e crescer junto com a gente. Do lado esquerdo, vocês têm um trecho de um livro da Clarice Lispector, falando de saudade. Quem de nós nunca sentiu saudade? Saudade é uma palavra que eu não sei se vocês sabem, mas que só existe na língua portuguesa. Ela não tem tradução para outro idioma. Quando a gente fala de saudade em outro idioma, a gente tem uma transcrição de sentir falta de alguém, de querer estar com alguém que não está conosco, mas saudade é muito mais do que isso. Saudade é um pouco essa coisa gostosa e doída, sofrida. Ela dói, mas ao mesmo tempo é boa, né? Ela tem aquela sensação, ela carrega, esse é um sentimento que carrega aquela sensação, aquela percepção de que algo foi tão bom que a gente gostaria de viver de novo. Então saudade tem a ver com isso. Sinto saudade de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo um retrato, quando sinto cheiros, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, eu sinto saudades. Sinto saudades de amigos que nunca mais vi, de pessoas com quem não mais falei ou cruzei. Sinto saudade dos que se foram e de quem não me despedi direito, daqueles que não tiveram como me dizer adeus. Sinto saudade das coisas que vivi e das que deixei passar sem curtir. Então, quantas vezes a gente sente saudade do que a gente não viveu? Daquilo que a gente gostaria de ter vivido, mas por algum motivo a gente teve uma interrupção e não foi permitido que de fato a gente vivesse. Bom, aqui está o campo principal de funções de linguagem. Nós falamos um pouquinho sobre o papel, né, da língua, da linguagem e da fala, como que essa tríade da comunicação se sustenta, como que essa base da estrutura linguística vai apresentar e vai aparecer em várias situações. Aqui na aula de hoje eu vou falar um pouquinho mais dessas funções e trouxe algumas questões. Se houver tempo, eu vou adentrar num outro campo que é a variação linguística. Se não houver, na nossa aula de terça que vem, eu dou sequência com variação linguística e outras questões subsequentes, tá? Eu gosto de trabalhar com questões ao mesmo tempo. Até falei isso com o Adriano, e ele falou que vai ver se consegue uma maneira de passar a apostila que vocês já devem ter em mãos aí, eu acredito que a maioria deve estar com a apostila, para a gente poder fazer as questões que estão na apostila. E para vocês poderem pegar as questões que estão aí e falar, olha, essa daqui eu não entendi, eu tive dúvida. E o professor poder ir esclarecendo com vocês. Eu acho isso muito importante, tá? Porque o olhar do aluno, de onde que você consegue enxergar, perceber, captar, até onde você consegue ir e onde que você vai precisar de uma ponte para poder conhecer e chegar a outros campos que até então você ainda não conseguiu chegar. Porque eu acho que a linguagem, como eu já havia falado com vocês, ela tem que ser percebida, ela tem que ser vista como veículo. Através da linguagem eu posso decifrar aquilo que está me devorando, aquilo que me impede de chegar a outros campos do conhecimento. Se eu estou falando da filosofia, se eu estou falando do inglês, se eu estou falando do francês, se eu estou falando da matemática, da física, da química, eu estou falando de outros saberes, mas a linguagem, ela é a ponte que vai te conduzir a todos os outros ramos do conhecimento. Então, saber que a bagagem de linguagem que vocês têm é grande, maior do que vocês imaginam, e às vezes eu preciso de te destravar mesmo, de abrir uma porta, né, ou abrir um baú que está ali fechado e mostrar para vocês que o conhecimento está ali. Às vezes você não sabe um nome específico, às vezes você não sabe um detalhe, mas de uma bagagem, de uma maneira geral, aquela bagagem está pronta e só precisa ser acessada e relacionada com outras situações em outros contextos. Bom, quando a gente fala das funções da linguagem, eu também esbarro no que o Jacobson chamava de elementos fundadores e formadores dessas funções.
são as bases onde vão se estruturar as funções. Eu voltei com esse esquema que eu já havia apresentado na aula de terça passada, para vocês visualizarem comigo. Que eu tenho aqui o emissor, eu tenho o referente, eu tenho o receptor, eu tenho o canal, eu tenho a mensagem e eu tenho o código. Esses são 6 elementos primordiais que vão nos auxiliar a falar das funções. Outra coisa que eu frisei na aula passada e que eu preciso recobrar com vocês é que quando a gente fala de função de linguagem, é muito comum a gente ter uma função junto com a outra. A gente não tem uma função sozinha. Dificilmente um trecho, um texto, uma poesia, uma propaganda, sei lá, um cartaz ou uma tirinha vai apresentar uma única função. É muito comum apresentar uma que é prioritária, primordial, ou é a base principal ali, né? E outras subsequentes. Por quê? Porque toda comunicação estabelecida, ela vai precisar de ter um emissor e vai ter um receptor pensado. Às vezes o texto é escrito e o emissor foi projetado, ou seja, para quem que eu estou escrevendo? Se eu estou escrevendo a redação do Enem, eu estou escrevendo para alguém corrigir. Então, esse professor que está do outro lado, que vai corrigir o meu texto, ele tem uma bagagem. Eu tenho que pensar qual a bagagem que ele possui para mostrar a minha linguagem e fazer com que aquilo que eu penso chegue de determinada maneira. Quando eu estou falando, por exemplo, de uma poesia que está focada aí na função poética, é óbvio que vai aparecer muito da emotiva. Como é que eu vou escrever uma poesia ou analisar uma poesia sem falar de emoções, sem falar de sentimentos? Então, uma coisa puxa a outra. Para toda transmissão de mensagem, eu vou ter que pressupor um canal, uma maneira de transmitir, que pode ser o canal escrito, pode ser uma sequência de fotos, pode ser a internet, pode ser o WhatsApp, pode ser, né, diversos canais diferentes. E esse canal, ele precisa ser correlacionado a um código. Quando eu falo de sequência de imagens, de fotos, eu estou falando de um código específico. Quando eu estou falando, por exemplo, de um texto escrito, de um texto, como aquele trecho da Clarice Lispector que eu abri a aula de vocês de hoje, eu tenho ali um código que é a língua portuguesa. Então, se o emissor fala português e o receptor fala espanhol, não conhece a base do português, não vai haver comunicação, a comunicação vai ficar truncada, tá? Então, o que é importante? É que a gente perceba esses canais de comunicação. Por que eu deixei o referente de fora? O referente é aquela função, ou função referencial, é aquela que está focada na transmissão ali da notícia, por exemplo. O foco dela é o referente, é a informação. Então, enquanto aqui está focado na informação, aqui está focado na maneira como se transmite determinada mensagem, tá? Então, ambas vão estar focadas de alguma forma nessa ideia da mensagem, mas uma focalizando o papel informativo e a outra o papel mais metafórico, conotativo, figurativo do texto literário e da poesia. Vamos ver isso mais detalhadamente. Eu tirei alguns slides e mantive outros. E eu pedi que fosse enviado para vocês, o Adriano ficou de enviar, eu acredito que vocês já receberam os slides da aula passada, né, que eu mantive lá, inclusive esse slide também está lá. Funções da linguagem. A primeira que a gente vai falar é a função emotiva, que também ganha o nome de expressiva, falamos na aula passada. Ela está centralizada em quem? No emissor. Quem que é o emissor? É aquele que fala, é aquele que escreveu o texto, é o eu lírico na poesia, que é aquele eu que se manifesta no texto poético e na música. Então, na verdade, é aquele que, de alguma maneira, escolheu uma forma para revelar a sua emoção, sua opinião, aquilo que ele sentiu em determinado momento. Então, nela prevalece a primeira pessoa do singular, isso aqui é muito importante para vocês associarem. Apresenta, né, essa prevalência, essa predominância da primeira pessoa do singular, o uso de interjeições como ó, a, né, essa questão das exclamações. As exclamações e as interjeições, elas são interrelacionadas, uma puxa a outra. Toda interjeição tende a ser complementada por um sinal exclamativo. Até quando tem uma informação como é uma questão religiosa, que é muito comum também no discurso religioso. Meu Deus, Nossa Senhora,
Ai, Jesus! Então, essas exclamações, essa maneira de colocar a interjeição é muito comum na função emotiva ou nos textos que predominam essa função, que é a função emotiva. É a linguagem das biografias, das memórias, das poesias líricas e das cartas de amor. Estou lendo agora uma vertigem, estou tendo, melhor dizendo, agora uma vertigem. Tenho um pouco de medo, o que me levará minha liberdade, a que me levará minha liberdade, desculpa. O que é isto que estou descrevendo? Isso me deixa solitária. Então, observe que além da função emotiva ou expressiva, a gente tem a função metalinguística aqui. Ó. Daqui a pouco eu vou falar da metalinguística e vocês vão entender por que esse trecho também é metalinguístico, né? Eu tenho a linguagem, falando na própria construção do texto. Eu vou falar da escrita, na própria escrita, da poesia, na própria poesia, do verso, no próprio verso. É o quadro que apresenta o pintor pintando um quadro. Então, isso aparece? Aparece muito frequentemente, mais frequentemente do que a gente supõe. Função apelativa, que também tem um outro nome, conativa. Muita atenção para não confundir aí conativa com conotativa. A palavra conotação ou conotativa vai aparecer aí para frente em outras abordagens e até em questões. Então, a conativa é quando o receptor é o centro da atenção. Então, eu estou apelando para o outro, estou apelando para o meu receptor, para o meu interlocutor. Ocorre a função conativa apelativa quando o emissor tenta convencer o receptor a praticar determinada ação, comprar um produto, ter uma mesma ideia, seguir o mesmo caminho. É muito comum, por exemplo, em cartazes que falam, por exemplo, sobre a Covid, que está alertando sobre os riscos, sobre os problemas, sobre as situações, né, que possibilitam ali uma pessoa ser contaminada, por exemplo. Então, aí a função apelativa está centralizada nesse valor, nesse papel do receptor. Assume geralmente a forma de ordens. Essa função é uma que nós falamos, até tem uma pergunta de uma aluna sobre o papel do verbo no imperativo. Porque quando eu tenho ali, ó, compre, concorra, há um papel de ordem nesses dois verbos. Então, disse que esse verbo ele foi empregado no imperativo. O imperativo é o modo verbal que faz com que apele para esse receptor, né? Então, quer convencer, quer persuadir o receptor. Então, ele vai dar sempre esse tom de ordem, esse tom de apelo para que o outro faça o que você deseja. Ou um pedido ou uma ordem. Quase sempre o tom é de ordem, tá? Muito comum isso que está falando aqui, ordens, pedidos ou mesmo conselhos. Quando a gente está falando sobre a questão do contágio, da contaminação, a ideia é muito mais um aconselho, né, do que com a questão em si. Embora a lei, ela ordena, né, a gente faz muito mais o conselho que a gente deve seguir de uma determinada forma, porque senão a gente vai ter a consequência que a ordem ali, né, pressupõe. Então, compre aqui, concorra a este lindo carro. Compre aqui a tentativa do emissor de convencer o receptor a praticar a ação da compra ali. Bom, a função poética. A função poética também foi comentada na aula passada. Ela está centralizada nesse papel da mensagem. A função poética, gente, quando fala de poesia ou de música, é fácil da gente perceber. Se eu tenho um trechinho de música ou um trechinho de poesia, automaticamente vocês vão olhar para o trechinho e vai falar, então a função predominante é poética. Por quê? Porque essas características que estão falando ali sobre recursos imaginativos, sobre esse valor afetivo, sugestivo, conotativo, ou seja, figurado, diferente do conativo que nós falamos anteriormente, né? Valorizam-se as palavras e as combinações. Então, vai brincar com o som, vai brincar com a relação de significação das palavras, o papel ali de relação comparativa de uma coisa com a outra. Então, é muito importante a gente associar que a linguagem figurada que está apresentada nas obras literárias, nas letras de música, em algumas propagandas e alguns outros tipos de texto que a gente vai ver subsequentemente. Aí nós temos dois exemplos, eu mantive para vocês visualizarem comigo, ambos poemas concretos. Eu perguntei na aula passada se vocês tinham uma noção do que era o movimento concretista ou concretismo no Brasil, que foi um movimento que aconteceu por volta de 1946, 1950, né? Que é uma corrente que traz
a importância da imagem e da palavra, da correlação simbólica entre uma coisa e outra. Então, observar aqui, a imagem da xícara aqui, ó, é tão importante quanto ler na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? O próprio ponto de interrogação é a asa da xícara, né? Claro que isso não é o único, nós comentamos o outro aqui também, que fala da questão da pessoa bêbada, né? Do botequim, assim, subsequentemente. E paramos aqui. Na aula passada, nós comentamos algumas funções e chegamos na referencial. Então, falta eu falar para vocês da referencial, da fática e da metalinguística. Falei de 3 e faltam 3. Por que é importante eu recobrar todas? Porque quando a gente vai falar de questões que exploram função de linguagem, eu preciso ter uma noção de todas elas. Então, se eu falo para você só das 3 que estavam faltando e por algum motivo você não visualizou, né, as outras funções, eu vou observar aí que vai ficar uma lacuna, que vocês não vão conseguir fazer a ponte. Então, o que eu tenho na função referencial? O que é o referente? Referente é onde, quando a gente destaca, né, como está falando ali, ocorre quando o referente é posto em destaque. Ou seja, quando a intenção principal do emissor é informar o receptor. Então, toda vez que falar de função referencial ou de foco no referente, vocês vão pensar na informação. A notícia, a reportagem, o texto jornalístico pressupõe essa informação. Por que eu estou falando pressupõe? Todo texto jornalístico vai possuir função referencial? Não. Porque muitas vezes eu tenho lá na Veja, eu tenho na Isto É, eu tenho no Jornal Estado de São Paulo, ou no Folha de São Paulo, no Estado de Minas, uma crônica. E crônica é um texto que vai ter outro tipo de função como base inicial, como base predominante, certo? Então, quando eu estou falando de textos como o texto jornalístico, que pressupõe a informação, aí sim a função predominante com certeza será referencial. Claro que ela não vem sozinha, ela vem sempre acompanhada dessa ponte com outros elementos e, consequentemente, com outras funções, tá? A linguagem nessa função, tá, gente? Ela é clara, direta e precisa. Então, é muito comum a gente falar que a função referencial, ela é clara, objetiva, direta e precisa. Ela vai direto ao ponto. Então, por exemplo, aconteceu um acidente na esquina da minha casa. Eu vou contar para vocês como é que foi o acidente. Um carro bateu no outro. Né? Um estava passando por uma esquina, o outro não deu seta, não mostrou que ia virar e houve uma colisão. Então, o que eu fiz? Eu dei uma informação. Se em vez de fazer isso, eu resolvi fazer uma poesia falando da pessoa que se distraiu ao volante porque um passarinho passou por ali, ou porque, sei lá, houve uma música que fez com que essa pessoa viajasse enquanto eu estava dirigindo, aí eu fiz uma crônica, eu fiz uma poesia, eu fiz uma música, sei lá, eu posso compor outros tipos de texto que a função básica não será mais a referencial. Essa função é característica dos textos científicos, jornalísticos e também didáticos. Esse post, né, essa tela que vocês estão vendo aí no celular de vocês, é predominante uma função referencial, porque está explicando para vocês alguma coisa. Mas além dela ser referencial, ela é metalinguística também. Nós vamos ver por quê. Então, olha lá, eu tenho um exemplo aí, que é um trechinho do Estado de São Paulo, de uma publicação no jornal, antiga, mas que fala de um tesouro arqueológico. Centenas de ânforas de vinho são encontradas e fotografadas por uma câmera instalada em um robô, nos restos de 2 navios fenícios que naufragaram na costa de Israel há 2.500 anos. Segundo especialistas, esses são provavelmente os naufrágios mais antigos que se tem conhecimento no Mediterrâneo. A descoberta foi feita pela equipe de oceanógrafos e arqueólogos do pesquisador Robert Bala, que encontrou o Titanic. Então, aí eu tenho a informação. O foco está na informação de dizer do que foi encontrado e por que isso tem um papel histórico, né, arqueológico e também, digamos assim, de registro, né, histórico aí. Bom, aí eu tenho um resumo da função referencial que eu havia passado em todas as outras funções,
Mas não tinha dado tempo de a gente chegar nessa tela. Então, o que, que a função referencial vai trazer para a gente, que é importante a gente falar? Primeiro, definição. O que, que é a função referencial? É uma das 6 funções da linguagem mais utilizadas no cotidiano. Ela se caracteriza pela mensagem centrada naquilo que se fala, com o compromisso, com caráter informativo da mensagem. Então, por exemplo, se eu estivesse destacando, eu ia destacar essa palavra aqui, ó, caráter, ou expressão, melhor dizendo, caráter informativo da mensagem. Essa palavra informativo vai pressupor o que eu havia falado com vocês. O foco está na informação. Qual que é o objetivo da função referencial? Tem como objetivo... Tá dando eco o áudio, gente? Será que é o meu microfone? Será que alguém tá com o microfone ligado, gente? Pode ser isso também. Não tá, não. Tá não? O seu não tá, não? Tá dando pra ouvir normal. Tá não, ótimo. tá dando pra ouvir normal o áudio. Então, pode ser no caso dela, por exemplo, que às vezes tá com alguma coisa. Eu tento colocar até esse microfone aqui, porque ele usa ser melhor para vocês ouvirem, sabe? Lá na autoescola que eu trabalho, eu uso justamente por causa disso. Se vocês notarem que tem alguma outra coisa que precisa, vocês me falam, a gente vê o que pode ser feito, tá bom? Então, nesse caso, o que é importante, gente? Observar que ela tem como objetivo, como a gente já havia frisado lá atrás, ó, informar, noticiar, referenciar, por isso que ela ganha esse nome de referencial. Vai fazer referência a alguma coisa, tá? Anunciar e indicar a função referencial é caracterizada por alguns aspectos gramaticais. Então, quais são as características dela? É a ordem direta das frases. O que é isso? Vocês têm noção do que é a ordem direta das frases? Quando a gente fala de ordem direta, pressupõe ali sujeito, verbo, complemento e adjunto. Se por algum motivo eu pegar o objeto e arrastar para o início da frase, eu fiz o que a gente chama de ordem inversa. Se eu pego, por exemplo, o verbo, põe antes do sujeito, eu também tenho uma ordem inversa. O jornal, a notícia, né, a própria televisão, ela cifra isso o máximo possível. Ela elimina os artigos, ela elimina os adjetivos e normalmente pressupõe a ordem direta. O sujeito com o verbo e o seu objeto, bem diretamente. Por quê? Porque pressupõe a informação como ponto mais importante daquilo que está sendo dito. Então, é comum também o uso da terceira pessoa, o foco no outro, no assunto, tá? Funções, também chamada de função informativa. Então, sempre que vocês associarem a referencial, associe essa palavra informativa, porque eu acho que é a maneira mais clara da gente associar que essa função está com foco na informação, acho que ajuda bastante, tá? Ela é denotativa. Lembra que eu falei com vocês que quando eu falo da poética, eu trago ali o papel conotativo, figurado, múltiplo, cheio de significados. Porque eu pego uma poesia, a palavra ganha outra dimensão. Lembra lá da xícara de café, que a imagem ali significa tanto quanto a palavra que está escrita? Então, ali eu tenho um papel conotativo. Diferente de uma notícia de jornal ou dessa, né, da ideia do naufrágio, que foi achada ali os navios fenícios ali, tão antigos lá no Mediterrâneo. Então, aí eu tenho um papel no foco da informação, tá? Por isso que ela é denotativa. É uma das 6 funções da linguagem escritas pelo linguista russo Roman Jakobson, com a mensagem centrada na necessidade de transmitir ao interlocutor informações de maneira direta e objetiva. Então, o foco principal é ela ser direta e objetiva. A função referencial evita o chamado discurso literário. Então, quase sempre, gente, a função referencial ela é oposta ao texto literário. Lembra que eu acredito que vocês estudaram lá no Ensino Fundamental 2, quando a gente está falando sobre tipologia, tipo de texto, tempo de linguagem mesmo. Os professores de português, os professores de literatura ou de produção de texto focam muito isso. O que é um texto informativo, um texto literário e um texto não literário? O texto literário é aquele que visa a conotação, que é metafórico, que é múltiplo, né, tem muitos significados. E o texto informativo é o chamado não literário, que é exatamente a ideia aí do texto jornalístico, da notícia, da reportagem, por aí vai, tá?
presente em outras funções, como a função poética e a função emotiva. Então, a função poética e emotiva fazem uso do discurso literário. Principalmente, tá, galera? Porque é muito comum a função poética e a função emotiva virem juntas. É muito comum eu ter uma poesia que tem a função emotiva e um texto que está ali exemplificado com a função emotiva está no formato de poesia. Ah, todo texto. Então, função poética só existe no texto que tem formato de poesia? Não. Função poética é típico de todo texto que contempla, que carrega a ideia da literalidade. Então, todo texto literário tem função poética. Se eu tenho lá, por exemplo, aquela epígrafe, né, da Clarice Lispector. O que é epígrafe? É um texto que serve como abertura. Uma frase, um poema, né? Eu pus lá para vocês duas frases. Uma da Cora Coralina, outra da Clarice Lispector. Então, seja uma, seja outra, ela tá ali, né? Independente de ser formato de versos, aquele lá da Clarice Lispector é um exemplo de função poética e não é referencial, porque o foco não está na informação, está na maneira de falar pra gente como é que ela sente a saudade, como é que a saudade é latente e forte nela, né? Os textos com função referencial possuem linguagem objetiva, sem a presença de aspectos subjetivos do discurso literário. Então, é como eu falei com vocês, a função referencial ela se opõe à função poética e vice-versa, tá? Então, é uma das que dificilmente a gente vê concomitante ao mesmo tempo no mesmo texto. Mas há outras que a gente vê quase sempre parceiras umas das outras. É muito comum a função referencial aparecer com a metalinguística, é muito comum, por exemplo, o texto didático, né? É muito comum a função poética vir junto com a emotiva, e aí subsequentemente. O que mais que tem aí? A função referencial usa a linguagem no sentido literal, com discurso geralmente na terceira pessoa do singular ou do plural, evitando assim que o entendimento da mensagem seja prejudicado. Conheça algumas características da função referencial. A gente até já falou, isso aqui é só um apanhado mesmo para a gente recobrar. A mensagem está localizada no referente, ou seja, no assunto do que se fala, tá? Outra coisa, os textos geralmente são escritos na terceira pessoa e as frases são estruturadas na ordem direta. Taxa de transmissão da Covid no Brasil volta a cair ao menor patamar desde abril, aponta Imperial College. Claro que essa é uma notícia infelizmente antiga, como que a gente gostaria de ver que essa taxa de Covid, né, de transmissão da Covid está caindo. Nós estamos, infelizmente, no pior momento da pandemia, com a taxa de transmissão mais alta desde o início, né, da Covid ou da pandemia em 2020, que iniciou-se em 2020. Função fática, esse nome estranho, vocês sempre vão associar a palavra fática com a palavra canal. Canal é o veículo. Qual foi a forma escolhida para se transmitir essa mensagem? A função fática ocorre quando o emissor testa o canal de comunicação a fim de observar se o receptor entendeu. Então, é muito comum nas perguntas que estão de azul. Não é mesmo? Então, será que tu está me ouvindo? Você está me entendendo? Você está ligado? É muito comum no telefone. Alô? Alô? Você está me ouvindo? Sabe aquela coisa do azulzinho, né? No sinalzinho que a gente tem lá no WhatsApp? Aquilo é um típico, né? Uma espécie de reforço da função fática, que eu observo se a minha mensagem chegou e se o outro leu. Pior ainda é quando fica azulzinho, o outro leu e ele te deixa no vácuo, ou seja, não te responde, né? Deixa a gente mais irado quando esse tipo de ocorrência acontece com a gente. Então, exemplos e colocações da função fática. O que ela é? Também chamada de função de contato, importante também associar esse nome. É a função da linguagem que enfatiza o canal ou veículo de comunicação, a fim de manter o ato comunicativo em curso. Ou seja, quando o emissor, que é o locutor, busca estratégias para manter a interação com o receptor, que é o seu interlocutor, seu ouvinte. A função fática da linguagem é bastante marcada por expressões de cumprimento. Então, como vai você? Você está me ouvindo? Venho através desta, que era muito comum na carta comercial, ou uma despedida, né? Deixo com você os nossos arquivos. Então, sempre fazendo uma ponte entre uma coisa e outra, as nossas fotos, bem como os de vocativos, que indicam que o emissor, ou o locutor, deseja chamar a atenção do receptor, que é aquele que está ouvindo, que é o interlocutor, para que seja mantida a comunicação. Então, caro leitor,
meu querido amigo. Então, isso são vocativos muito comuns na função fática. Quais são as características? Promove a interação entre as pessoas do discurso, usada no início, no meio e no final de conversas, né? ênfase no contato para testar o canal de comunicação e perceber se isso realmente está sendo ouvido. Aparece bastante em publicidade ou em questões como, é gripe? Então, olha a ideia da pergunta. Bem, é gripe. Seu pai está correndo no trânsito? Xinga ele. Campanha de conscientização de segurança no trânsito, Porto Alegre. Bom, difícil de comunicação. Observa aí um exemplo de função fática. Miga, aí, blá, 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 blá. Ninguém entende, né? Modo off. Alô, amiga, tô falando contigo. Então, observe que uma tá querendo que a outra escute a outra, não quer ouvir, não. Ai, desculpa, estava só olhando uma coisa. Pode falar. Tá, aí então, aí o assunto é tão ruim que vira blá, 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 blá. E a outra tá, hahaha, né? Ela tá rindo aqui, ó. Modo off de novo. Miga, por favor. Tem essas expressões, ó. Miga, tô falando contigo. Miga, né? O próprio vocativo que vocês estão ouvindo aqui. Tá, né? Essa expressão aqui também colocada dentro do balão que se refere a essa, são características da função fática. Tá reforçando o canal. Última função que falta a gente ver, e aí na aula que vem a gente trabalha as questões, porque o nosso tempo está finalizando, mas vai dar para finalizar pelo menos os tipos de função. Eu acho válido para a gente trabalhar como é que isso pode aparecer em questões tipo Enem. Função metalinguística. Metalinguagem é a linguagem trabalhada nela mesma, centralizada no código. Se o código é a língua, então é a linguagem falando dela mesma. É o texto que fala do texto, é a poesia que fala da poesia, é o quadro que mostra o quadro, por aí vai. Usando linguagem para falar dela mesma. A poesia que fala da poesia, da função do poeta, ou um texto que comenta outro texto. Principalmente os dicionários, gente. Quando tem lá o verbete, dicionário, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mostra direitinho esse papel metalinguístico. Olha a observação. Em um mesmo texto podem aparecer várias funções da linguagem. O importante é saber qual é a função predominante para então defini-lo. Então, exemplo aí para a gente finalizar a função metalinguística e exemplificar com o finalzinho aí. A função metalinguística está presente no discurso que utiliza o código para explicar o próprio código. O que melhor define e caracteriza essa função é o uso da metalinguagem. A principal característica dessa função é o fato da mensagem estar centrada no próprio código. Pode ser a língua portuguesa, pode ser o quadro, assim subsequentemente, a tirinha. Essa função tem como foco um dos elementos da comunicação. E para a função metalinguística, nada é mais importante do que a própria palavra e os seus desdobramentos. Nela, o código é utilizado para falar sobre o próprio código, explicando e analisando. Nos textos verbais, o código, a língua do dia a dia, recorremos com frequência à função metalinguística. Mesmo que intuitivamente, quando você fala, não entendi, você pode me explicar o que é função metalinguística? O que é metalinguagem? Você está usando a metalinguagem para fazer isso, né? Então, olha, questionamos nosso interlocutor sobre algo que não entendemos. A resposta provavelmente será construída através de um texto metalinguístico. Nosso interlocutor retoma aquilo que disse, explicando minuciosamente o conteúdo da sua mensagem. Então, olha o verbete do dicionário que está aí. Então, está lá assim, do dicionário, a própria palavra dicionário, é do latim dictone, coleção de vocábulos de uma língua, de uma ciência ou arte, disposta em ordem alfabética, com o seu significado ou equivalente, na mesma ou em outra língua. Sim, léxico. Toda vez que essa palavra léxico aparecer, significa dicionário, que está no vocabulário. Vocabulário, glossário. De vivo, indivíduo muito erudito ou de grande memória. É muito comum falar a pessoa que sabe muitas palavras que ele é um dicionário vivo. Aqui nós temos 2 ou 3 trechinhos que apresentam a função poética e eu vou concluir a minha fala por aqui, tá? Porque vocês têm uma outra aula agora, ou é às 19? Me digam aí direitinho. Se é às 10 para... aliás, eu tenho até às 19, eu tenho mais 10 minutos, não tenho? Vai dar pelo menos para eu ver uma questão com vocês, estou morrendo de medo de ser... Ai, que bom. É ruim porque eu ia falar assim, ia acabar meio no ar, é ruim. Aí vocês veem isso aqui comigo e vendo uma questão, pelo menos eu recobro com questões com vocês na aula de terça que vem. Olha aí o que está em negrito, que vai ajudar vocês a visualizarem por que seria metalinguagem,
Ou por que a função predominante nesses 3 trechinhos de Machado de Assis, de Carlos Drummond de Andrade e de Cassiano Ricardo são metalinguísticos? Ué, Neide, mas isso daí, os 3 são trechos literários. Então eu posso dizer que a função poética aparece nos 3? Pode sim. E é provável que além da poética a gente tem outra função aí. A função emotiva provavelmente aparece aí. Vamos ver. O maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Quem sabe dizer o que é ébrio? Alguém sabe dizer o que é ébrio? Eu acho que a gente conhece muito mais o contrário do ébrio. O contrário do ébrio é a palavra sóbrio. Então, o que seria ébrio? Se eu dei o contrário para vocês. O que vocês me dizem? Essa brincadeira é metalinguagem, inclusive. O que seria ébrio? É bêbado? Bêbado, isso mesmo. Então, a gente usa muito pouco, né? Machado de Assis é porque era muito erudito. Então, é bêbado, uma pessoa que está alcoolizada, uma pessoa que está tonta. Então, tá ébria. Então, se tiver usado algum tipo de entorpecente, que ela está fora de si, então é para chamar de ébria também, tá? Então, é lembrar que ébrio é o contrário de sóbrio. Sóbrio é aquele que está em si mesmo. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Então, vocês observam que a expressão deste livro lá no primeiro excerto, no primeiro trecho, e o livro anda devagar, e este livro e o seu estilo como os ébrios. Lá estão os poemas que esperam ser escritos, ele está falando do poema no próprio poema. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Isso é a função metalinguística. Isso configura o que a gente chama na linguagem de metalinguagem. Poesia. Que é a poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Que é um poeta? Um homem que trabalha um poema com o suor do seu rosto, que tem fome como qualquer outro homem. Então, eu poderia ter destacado, e deveria, né? Poesia, palavras, o que é um poeta, poema, tá? São exemplos de função metalinguística. Falamos de todas, vamos às questões. A primeira questão que vocês têm aí é bem no estilo do Enem, tá? Ela apresenta para mim um verbete de dicionário. Primeiro, o que é um verbete? Verbete é toda vez que uma palavra aparece no dicionário. E a palavra que ele vai estar associando, analisando ali, é a palavra auxílio. Então, está lá assim, do latim, auxilium. Auxílio é um termo que se utiliza para fazer referência à ajuda, ao amparo ou a socorro, que se presta a alguém, consoante o contexto. Exemplos, vai pedir auxílio. A Marta escorregou e caiu no poço. A polícia acudiu assim que se pediu auxílio. O capitão pediu auxílio à prefeitura, já que a trovoada destruiu os comandos do navio. O auxílio é uma assistência que se solicita ao que se proporciona, se presta. Diante desse verbete, dessa explicação, desse trecho que está lá assim, ó, conceito, né, e assim subsequentemente, o texto, sempre que vocês forem analisar questões, apropiem-se do comando, analise o comando. Isso vale para a linguagem, vale para todas as outras áreas. Analise o que está aqui na pergunta. Às vezes é até melhor ler o que está aqui antes de ler o texto, porque o seu cérebro já vai fazer o recorte do que você tem que buscar no texto. Aí você não tem que ler de novo. Então, o texto se configura como um verbete veiculado em meio digital. Então, eu tenho o verbete que está lá no dicionário, que está ali na prateleira, por exemplo. Eu tenho um dicionário grandão, que é o Wise. Ele é um calhamaço desse tamanho, pesado pra caramba. E a folha fininha, parece a folha de Bíblia. Por quê? Porque tem muitas palavras nesse dicionário aí, em papel comum.
Mas esse verbete, ele não foi veiculado num dicionário tradicional, que nem o meu que está aqui. Ele foi veiculado onde? Ele foi veiculado na internet. Por isso o meio que está colocado aí é um meio digital. Olha o recorte, porque ajuda vocês a visualizarem as funções de linguagem que a gente tem em questão aí. Então, o que nós temos aí? O texto se configura como um verbete veiculado em meio digital. Além da função metalinguística, então ele já te garantiu que a função metalinguística está presente ali. Nesse verbete, há uma outra função de linguagem. Qual outra função vocês acham que está presente nessa questão? O que vocês marcariam? Poética, conativa, emotiva, referencial ou fática. O que vocês marcariam, gente? Pra gente trocar ideia nessa questão aqui. Referencial. Por que você pensou nela? Porque além dele tá dando significado da palavra auxílio, ele tá ajudando, tipo, informando as pessoas do que significa. Exato, exatamente, é essa a justificativa. Então, ela poderia ser poética? Dependendo da situação, poderia. Poderia ser qualquer uma delas. Mas esse verbete, do jeito que ele foi colocado ali, relacionado, como você pontuou muito bem, apresenta a função metalinguística de mão dada com a referencial. Ou seja, ele, olha lá o que está na definição, ó, tendo em vista que o objetivo é passar uma informação para o leitor. Então, é exatamente a referencial. Esse tipo de recorrência, gente, esse tipo de construção cai demais no Enem. Então, o que a gente tem que observar? O comando vai me ajudar. Vou analisar com vocês essa aqui rapidinho, a partir do comando, que também vai trazer aí, ó, como a gente tem aí a função referencial, e vai perguntar alguma coisa pra gente associada a ela. Então, tá lá assim, nesse... Ô, Neide. Diga, pode falar. Ali fala que ela tem uma função metalinguística, mas por que ela tem uma função metalinguística? Porque um verbete de dicionário, ele apresenta a definição de uma palavra usando outras palavras para isso. Tá vendo? Ele tá lá assim, do latim auxilium. Auxílio é o termo. A palavra termo já tem uma relação aqui. A palavra contexto também está relacionada aqui. Então, vocês observam que a relação de sentido, ou que a gente chama na língua semântica, ela vai sendo reforçada por determinadas palavrinhas ali que são de acordo, né? São referências da própria construção da linguagem, certo? Se fosse uma poesia falando do próprio poeta, também seria a mesma coisa, ou da própria poesia. Então, olha essa outra. Neste fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque a presença de elementos que... A função referencial não é informativa, então eu vou observar que esses verbos aqui vão me ajudar a achar. Mas não vou ficar só nisso. Na última década, ocorreu uma explosão no acesso à internet nos domicílios brasileiros. Entre 2005 e 2015, o número de casas conectadas saltou de 7,2 milhões para 39,3 milhões, um aumento de cerca de 446% no período, segundo dados divulgados nesta quinta-feira 22 pelo IBGE. Apesar de o cenário ter melhorado, o acesso ainda é baixo no Brasil. O dado mais recente, que se refere a 2017, mostra que 57,8% dos homicídios possuem acesso à internet. Então é pouco, né? Tinha que ser maior. Apesar de ser um grande salto na comparação a longo prazo, o número é pequeno em comparação a outros países do mundo. Então, vocês acham que visa convencer o leitor, informar sobre a evolução do acesso à internet, indicar para o leitor sobre os motivos de ainda ser baixa a oferta da internet, expor pontos de vista ou comparar a evolução do acesso à internet ao longo do texto? O que vocês acham aí? Não tem muito dado? Toda vez que tiver dado, eu digo que isso daqui são argumentos de prova concreta no texto. Então fica fácil de observar se é função referencial, qual que é a palavra que eu vou associar mais próxima a ela. E informam. Só isso dá conta do recado? É claro que não. A gente tem que ler o restante da alternativa, tá, gente? Porque às vezes tem alguma coisa no restante daquela letra B que poderia eliminá-la. Mas nesse caso, vai ser exatamente ela. Tem mais algumas questões pra gente explorar e depois eu vou falar de variação linguística, mas isso vai ficar pra semana que vem, porque aí vocês já têm a finalização do horário e eu acho que o professor de matemática que vai dar esse segundo horário essa semana. Semana que vem eu vou ter 2 aulas conjuntas com vocês
E aí eu quero sempre trabalhar um pouco de conteúdo e um pouco de questões, porque eu acho que fica mais leve e fica mais dinâmico para a gente trocar informações. Beleza? Valeu, viu, gente? Eu vou sair e vou tentar manter a aula aberta para ele poder entrar. Deixa eu ver o que eu faço aqui primeiro, que eu sempre apanho do programa aqui. Se eu sair da chamada, eu não fecho ela não, né? Acho que não. Então vamos fazer o teste. Se fechar, vocês avisam o professor de matemática. Eu tentei, mas eu apanhei da tecnologia, tá? E lá a gente usa outro programa na outra escola. Valeu, viu, gente? Boas aulas para vocês. Boa semana a todos. Obrigada, Tchau, obrigada. tchau. Tchau, por nada.